meu querido diácono Lino, querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinto domingo da Quaresma, nós estamos seguindo essa pedagogia desse tempo que nós estamos vivendo, para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. E nos 3 últimos domingos, nós temos ouvido o Evangelho de São João. Todos os evangelistas têm um único objetivo: apresentar para nós Jesus, que é a nossa salvação. Mas cada um deles tem uma pedagogia, um modo diferente de fazê-lo, né? Se nós lermos, por exemplo, o Evangelho de São João, nós vamos nos dar conta de que ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros 3 evangelhos. E uma delas é a seguinte: São João não conta muitas coisas. São João escolhe alguns fatos da vida de Jesus. Mas quando chega nesses fatos, ele vai fundo. Conta detalhes. Faz sair dali de um fato da vida de Cristo uma verdadeira teologia. E é isso que nós temos visto nos últimos 3 domingos. São João às vezes parece, uma vez eu escutei isso, achei muito interessante. São João às vezes parece uma lista de compras. Como é que a gente faz quando vai organizar uma lista de compras, né? A gente geralmente pega, abre o armário da cozinha, né? E vê o que falta. E a partir daquilo que falta, a gente faz a nossa lista. Não tem sentido comprar o que a gente já tem. É necessário conseguir aquilo que a gente não tem, não é? E São João é um pouco assim. Há 2 domingos atrás, nós lemos o Evangelho da mulher samaritana. E o que faltava? Faltava água. A partir da sede daquela mulher, Jesus eleva o olhar dela, né? Eleva o coração dela e faz ela perceber que a sede é mais profunda. Se tu soubesses quem te fala, né? Tu lhe pedirias a água viva e ele te daria. A água viva que sacia toda a sede. Olhando para esse evangelho, nós temos que nos sentir como aquela mulher samaritana que pede água a Jesus. E devemos nos perguntar: quais são as nossas sedes? Quanto tempo eu gasto com sedes tão inúteis, com desejos, com anseios que não me levam para lugar nenhum? Queimo energias, gasto da minha inteligência, do meu tempo e das minhas forças com aquelas sedes que não valem tanto assim, que são tão pequenas. Jesus eleva o nosso coração e diz: existe uma sede que vale a pena. E quando nós corrermos atrás dessa água viva, então nós estaremos verdadeiramente saciados e não teremos mais sede. Outras coisas dessa terra vêm e vão, mas Deus permanece para sempre. Domingo passado, também Evangelho de São João, a falta era outra. Jesus curou o cego de nascença. E nós temos que nos colocar no lugar do cego. O que faltava? Poderíamos dizer, faltava luz, faltava visão, não é? E levantando o coração para entender isso de uma maneira mais profunda, São Paulo, na semana passada, nos ajudava na segunda leitura, quando ele dizia que nós temos que ser filhos da luz. Olha, isso é mais profundo, não é? Filhos da luz. Ele dizia, ser filho da luz é justiça, verdade e bondade. Essa é a visão. Essa é a luz que eu preciso, não é? E assim como nós fizemos com a mulher samaritana, semana passada, nós tínhamos que nos colocar no lugar do cego. Quem veio para cá, achando que já enxerga tudo, achando que não precisa melhorar e levantar a sua visão, não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho precisava nos colocar no lugar daquele homem que pedia: coloca lama nos meus olhos, né? Devolve minha visão, eu quero ver. E nós precisamos passar por isso. Assim como aqueles fariseus, né? Não viram o milagre, mas ficaram preocupados com as suas continhas, né? Se era sábado, se não era sábado, se podia ser curado, se não podia ser curado. Nós também vivemos as nossas continhas hoje. Quantas pessoas, por querer ter a última palavra, por querer ter razão, acabam se esquecendo justamente da bondade, da justiça e da verdade. Acabam se esquecendo da misericórdia. Olham para o irmão como se fosse um inimigo. A única preocupação que tem é lacrar na internet, pendurar mais um troféu de alguém que eu venci.
de um argumento melhor. Mas, meus irmãos, quando eu olho para o meu irmão, se eu tenho vista e olhos tocados por Jesus, eu não vejo um inimigo, eu vejo um irmão. É o simples. O inimigo é máscara, que eu mesmo coloco e pinto. Agora, o meu irmão, eu preciso amá-lo. Jesus nunca me ordenou, tenha razão, mas Jesus me ordenou, ame o seu irmão. Essa é a visão que eu preciso ter. E hoje, na nossa listinha de compras, qual é o que falta? O que falta hoje, né? Hoje falta algo muito mais profundo. Sede é uma necessidade importante, não é? Sem dúvida. Quem aqui entende de biologia e medicina vai me dizer que o ser humano não vive muito tempo sem água. Pois bem, visão é ainda uma necessidade mais profunda, não é? E hoje? Hoje o que falta é vida. E é interessante que nós precisamos hoje também meditar sobre o sentido profundo dessa vida que nós pedimos a Deus. E as leituras nos ajudam, não é? A primeira leitura de hoje, ela traz, talvez eu penso pelo menos, né? Um dos textos mais bonitos do profeta Ezequiel. Nós lemos hoje o capítulo 37, né? No capítulo 36 é quando nós ouvimos de Deus uma promessa: arrancarei do vosso peito esse coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne, derramarei o meu espírito sobre vós. Isso é 36. E no capítulo 37, Deus dá ao profeta Ezequiel uma visão. Se o profeta Ezequiel fosse roteirista de Hollywood, sem dúvida teria ganhado, nem sei se teria ganhado o Oscar, porque hoje em dia o Oscar está com um filme tão esquisito, né? Mas às vezes, né, quem sabe. É uma visão de Hollywood, hein? Imagina, o profeta vê um campo cheio de ossos ressequidos, ossos que já morreram, né, há muito tempo. E Deus manda, profetiza. De repente aqueles ossos vão se juntando, vão se levantando, vão criando músculos, criando tendões, a pele é esticada por cima e viram corpos. Aqueles ossos se transformam em corpos. Mas ainda falta algo importante: estão mortos. E Deus manda a segunda vez, profetiza. E depois da profecia, dos 4 cantos da terra vem o Espírito e dá vida àqueles corpos, não é? E é nesse sentido que nós lemos a primeira leitura de hoje, é o final da história, quando diz: assim fala o Senhor, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Qual a moral da história? Qual a sua pergunta? Senhor, qual é a minha sepultura? De onde eu preciso me levantar? Qual é a vida que eu não tenho e que o Senhor tem que me dar, não é? Essa é a pergunta de hoje. Segunda leitura, São Paulo vai nos ajudando a responder. Diz assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Forte isso, né? O que é viver segundo a carne, segundo São Paulo? Viver segundo a carne é viver somente pensando em si, nas suas necessidades, nos seus prazeres, nas suas coisas, e desperdiçar a vida inteira pensando somente em si mesmo. Acontece aquele mistério que Jesus diz no Evangelho: quem pensa só na própria vida acaba perdendo a vida. Só quem aprende a entregar a vida por Jesus e pelo Evangelho é que encontra a vida, não é? Pois bem, aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E continua São Paulo: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Essa é a vida. Assim como a sede da samaritana nos falava de uma sede mais alta, assim como a visão daquele cego de nascença nos falava de uma cegueira mais profunda e de uma visão mais alta, assim hoje também nós temos que nos perguntar: qual é a vida mais alta? Qual é? E meus irmãos, no dicionário de Jesus, a vida mais alta é aquela do amor e do serviço.
É nisso que nós temos que nos diferenciar. Quando as pessoas veem que nós somos discípulos de Jesus, tem que ver em nós uma vida mais alta, sim. Não será necessariamente uma vida mais alta monetariamente, nem uma vida mais alta de aplausos, de likes, nem sempre. Talvez até seja, não é problema. Mas a vida mais alta do cristão precisa ser uma vida mais alta de amor, de entrega. Aí se mede a vida alta. E nós precisamos pedir isso. Jesus, ressuscita-me. Qual é o seu sepulcro? Onde você está se escondendo? Qual é a sua desculpa para não fazer o bem, para não querer o bem, para não procurar o bem, para não ajudar o bem? Qual é a sua desculpa? Sempre encontramos uma, e essa desculpa é o seu sepulcro. Qual é a novidade e a boa nova do evangelho de hoje? A novidade é que Jesus não pede nada que Ele não nos conceda. Se Ele te pede alguma coisa, meu irmão, Ele também te dá. Então, Jesus, me falta coragem para fazer isso. Me falta força para perdoar. Me falta força para ir ao encontro. Me falta força para ser sincero. Me falta força para abandonar o mal, o vício, a prostituição, ou o que seja. Me falta força, Jesus. Peça e Deus te dará. O bonito do evangelho de hoje é que Jesus não tocou em Lázaro. Antes, Jesus já tinha ressuscitado duas pessoas, né? A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas ele tocou. Hoje não. Hoje Jesus falou. E olha que maravilha. Quando Cristo fala, até os mortos ouvem. Estamos no 5º domingo da quaresma. É o último sino da quaresma. Hoje. E a pergunta é: você tem escutado a voz de Jesus? Já faz 40 dias quase. E você tem escutado a voz de Jesus? Só quando a voz do Senhor entra no coração é que nós podemos ressuscitar dos mortos. Pensa no teu sepulcro. Procura na palavra de Deus a resposta. Ouve o que Jesus te diz e está gritando no teu ouvido. Levanta-te dos mortos, como dizia a segunda leitura da semana passada, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, estamos vivendo um tempo que esqueceu do amor. Como diz o apóstolo, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Estamos vivendo esse tempo. Está todo mundo aí querendo ser paladino e guerreiro das próprias causas. E às vezes até pinta um Jesus no seu escudo. Mas se esquece do amor e da misericórdia, não tem a vida alta de Jesus. Por isso, com muita humildade, peçamos: ressuscita o meu coração, Jesus. Que eu saiba ter compaixão. Que eu não seja indiferente à dor do outro. Que eu tenha o teu evangelho tão gravado, que quando as pessoas olham para mim, enxerguem a ti. Madre Teresa, né, Santa Teresa de Calcutá dizia isso. Talvez você seja o único evangelho que o teu irmão lê. Não vamos agora fechar a página, né? Pelo contrário, sejamos o evangelho de páginas abertas. Que Deus nos dê a graça de amar, viver alto, alto. É para as alturas que nós nascemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos inventar. Jesus nos deu o caminho do amor, né? É só segui-lo. Leia a palavra, não se ache um sabido que não precise ler. Leia, medite. Deus precisa de nós, quer precisar de nós. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,